Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Rocal para fazer a leitura, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Deixa eu assinar isso para você, senão vai agora os felizes. Já deu a ata, sim, Marquinhos? Já. Então, eu estava aqui. Aí o senhor estava lá para fora. Aí eu fui chamar o vereador Caiado. O vereador Caiado não estava. A hora está passando. Deu 2h15. Não tinha ninguém da mesa aqui. Eu não posso ficar com a sessão a hora passando. É uma responsabilidade. Aí... Ata da 15ª sessão ordinária, 25 de março de 2015. Presidência dos senhores vereadores, Renato Moura, segundo vice-presidente, e professor Rogério Rocal a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores, Márcio Garcia, César Maia, Raimon, Paulo Pinheiro, professor Rogério Rocal, Eduardão, Jorginho da SOS, professor Célio Luparelli, Edson Zanata, doutor Eduardo Moura, Babá e Ivani de Melo, 12. Assume a presidência o senhor vereador professor Rogério Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Edson Zanata, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17h17. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor vereador doutor Eduardo Moura, que ora preside a sessão, senhores vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, na presente data, eu estive reunido com o excelentíssimo senhor deputado estadual Rafael Pisciani, secretário municipal de transporte, onde pormenorizadamente me foi detalhado a árdua missão da pasta ao qual o mesmo é titular. Num primeiro momento, senhor presidente, a minha missão de ter agendado essa reunião com o secretário de transporte foi para discutir as questões da mobilidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a questão do transporte caótico, hoje prestado pelo consórcio Santa Cruz, assim como a questão no que diz respeito ao trânsito de Campo Grande. Evidentemente que o modal rodoviário enraizado pelo sistema BRT é um programa excepcional para toda aquela região que sofria no passado e logo após a construção do túnel, que era uma obra desejada por tantos e tantos governos e foi no atual governo implantado e entregue àquela população. Não estou querendo discutir no momento a questão da pavimentação, a questão das estações do BRT que são constantemente destruídas por segmento da população no momento em que há uma discórdia pontualmente em decorrência de ações de operações ostensivas da Polícia Militar, e quem sofre é o trabalhador que necessita se locomover por toda aquela região. Estações destruídas e que, por mais empenho que o Poder Executivo venha a desenvolver no sentido de restabelecer a sua operacionalidade, a certeza absoluta de que não vai demorar muito e, novamente, nós estaremos diante da tristeza, ocasionando a tantas e tantas pessoas o deslocamento para outros pontos.
Mas, senhor presidente, a minha fala com o secretário municipal de transporte foi para passar uma preocupação, porque em algumas vias de grande mobilidade de fluxo viário, consequentemente, estações de embarque e desembarque da coletividade, haviam abrigos para que o passageiro aguardasse no sol, na chuva, o seu meio de transporte. Com a revitalização de algumas dessas vias, esses abrigos foram removidos. E até a presente data, nenhum outro foi afixado nesses pontos. Assim como narrei há poucos dias atrás nesse plenário, na extensão da rua Campo Grande, onde há um grande terminal de embarque e desembarque de diversas linhas de ônibus do consórcio Santa Cruz, os passageiros aguardam no relento e na chuva o embarque, porque só um determinado trecho dessa mesma via existe uma cobertura. Essa reivindicação, eu tenho certeza que o digníssimo secretário municipal vai se empenhar na fixação, porque é uma demanda coletiva de todos que necessitam embarcar para os diversos bairros que abrangem a área da AP5.2 e a AP5.3, no entorno de Campo Grande, Santa Cruz, Cosmo, Paciência e os municípios limítrofes, como é o caso de Seropédica e Itaguaí. Manifestei da mesma forma ao senhor secretário municipal de transporte uma interferência dele como titular da pasta junto à gerência do consórcio específico Santa Cruz, tentando viabilizar, já que existe o interesse por parte do Poder Executivo Estadual de fazer um remanejamento de 35% da frota, tirando nesse transporte centro-zona sul, que esses coletivos substituam parte da frota sucateada que atende a Zona Oeste. Duas dessas empresas quebraram semana passada. Eu tenho certeza que outras estão caminhando nesse sentido, porque é inadmissível quando um passageiro embarca no ônibus, não tem o assoalho, o banco está solto, o teto está desprendido, o assoalho você enxerga o asfalto e o pneu careca circulando sobre o asfalto. Essa é a realidade. Ônibus sem vidro, porta sem fechar. E estes ônibus, mesmo não climatizados, que vão sair de circulação, já estão numa qualidade de padrão muito melhor do que os que atendem a Zona Oeste. Então, eu já tinha falado anteriormente nesse sentido, e hoje foi um desabafo para o secretário municipal de transporte, no sentido de tentar ajudar aquela população sofrida, porque só nós que somos daquela base é que conhecemos a dor, o sofrimento e a angústia que aquela população sofre, né? Porque nós só temos dois modais, que é o modal ferroviário e o modal rodoviário. O modal ferroviário ainda é o melhor modal de transporte do povo daquela zona oeste para o centro da cidade. Porque graças a Deus, aqueles fatos de que uma composição desencarrilhava um dia assim e o outro também deu um estanque, parou. Mas era isso, senhor presidente. A manifestação deste signatário e, ao mesmo tempo, o agradecimento e certamente o empenho do titular da pasta da Secretaria Municipal de Transporte, que é ciente, mesmo sendo um jovem e também recente empossado no cargo, mas já está caminhando de passos firmes e longos aí com o objetivo de alcançarmos um objetivo melhor no que diz respeito ao transporte coletivo de massa da nossa cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.
A presidência registra a presença do prefeito de Paraíba do Sul, Marcinho, e dos vereadores Mário Sérgio e Maninho Madalena, que o acompanham. Muito obrigado pela presença dos senhores. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Rogério Rocal, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, subo a esta tribuna para compartilhar com meus pares duas situações que eu acredito serem bastante importância para a nossa cidade. Na semana anterior, eu falava aqui da questão da Light e dos problemas que aconteciam lá na minha região do Rio da Prata de Campo Grande com relação à falta de energia elétrica. Pois bem, esta semana estive lá em companhia do nosso vereador Edson Zanata, do PT, qual me honrou muito a sua presença, nobre vereador. E nós discutimos alguns pontos importantes que vão ao encontro do que realmente eu esperava. Então agradeço aí a companhia do nobre vereador Edson Zanata junto à superintendência da Light. Certamente eles darão resposta e resolverão o problema. A segunda coisa é o seguinte: hoje pela manhã eu estive no Conselho Comunitário de Segurança, na reunião do Conselho Comunitário de Segurança de Campo Grande. É a terceira reunião que eu participo. O vereador também Edson Zanata era um signatário praticamente, sempre frequente lá na reunião. E, gente, Campo Grande tem debatido, tem discutido situações que é de relevância. A segurança pública tem sido debatido junto com os líderes. Essa reunião tem vários presidentes de associação de moradores, cada um leva seus problemas de suas comunidades. E o número 1 hoje, nessa reunião, foi falar da segurança pública. O segundo item mais falado foi ônibus. Nossa população de Campo Grande vem reclamando bastante dessa questão de ônibus. Terceiro item mais falado na reunião foi sobre lombadas, quebra-molas. Olha isso, como é recente, nobre vereador. Quarto item mais comentado pelos presidentes das associações de moradores e líderes comunitários presentes, sociedade civil como um todo: conservação e limpeza urbana. Face a isso, eu pediria que todos os vereadores, principalmente da Zona Oeste, pudessem participar da próxima reunião, que vai ser no dia 30 de abril, no Regimento de Polícia Montada, para que pudéssemos trabalhar em conjunto. Campo Grande tem que ser pensado no conjunto de vereadores da região. Podemos pensar cada um no seu lugar, Zanata em Santa Margarida, Zico em Santíssimo, Rocal no Rio da Prata e por aí vai, mas quando tratar da questão de Campo Grande como bairro, eu acho que todos nós devêssemos dar as mãos e caminhar juntos, para que realmente Campo Grande pudesse ser representado, Campo Grande pudesse realmente ter voz e vez aqui e lá da comunidade. Bem, eu fiquei de passar esse recado para vocês, então o recado está dado. Segunda coisa, nobre presidente, hoje eu darei entrada uma medalha de mérito, Pedro Ernesto, um conjunto de medalhas de mérito, Pedro Ernesto, para o padre Lúcio Zorzi. É um pároco da paróquia de São João Evangelista, do Rio da Prata, a qual eu frequento há mais de 30 anos, e essa paróquia nossa também estará comemorando 45 anos de caminhada. Então é bastante oportuna, e eu também peço a colaboração dos meus pares para a aprovação dessa medalha. Outro projeto de lei que eu vou apresentar aqui, e é a face das nossas andanças nas comunidades,
que institui a campanha de conscientização para a aceitação definitiva das obras na cidade do Rio de Janeiro. O que acontece? A prefeitura faz uma obra importante de urbanização, e a empresa tem 5 anos para tomar conta dessa obra, entrega à população. Só que isso na prática não acontece. A população também não conhece. E aí, no primeiro ano, logo da entrega da obra para a comunidade, acontece o problema, e aí sobra exatamente para o parlamentar solicitar a conservação das ruas dentro do prazo. Então, esse projeto de lei visa isso, a conscientização da população que está recebendo uma obra de infraestrutura sobre a obrigatoriedade da empresa. E ontem, ao término da sessão legislativa, eu apresentei um projeto de decreto legislativo. Antes eu havia conversado com o nobre vereador César Maia sobre o projeto de decreto legislativo que eu daria entrada, que tratava exatamente de sustar um decreto do então prefeito César Maia, exatamente com o intuito de abrir o debate aqui sobre a colocação de portões e grades nas vilas das ruas sem saídas. Então, abro o debate para os vereadores através desse decreto legislativo. Acho que a cidade do Rio de Janeiro vive um momento de insegurança, a população já não permite mais viver com uma insegurança da praça pública. Quem mora em condomínio fica mais fácil, mas e aqueles que não moram? Como é que fica? Então, essa proposta de debate, que estou aqui provocando aos meus pares, é no sentido de abrir essa discussão. Se você não tem como morar em condomínio particular, se você não tem como morar não tem essa segurança de deixar seu filho na rua, e se mora numa rua sem saída, por que não faz esse fechamento? Esse decreto aí impedia muita coisa. E eu estou sugerindo aí que esse debate seja debatido, bem debatido, aqui na Câmara de Vereadores. No mais, é agradecer a todos a paciência e por ter ouvido essa minha explanação do Conselho de Segurança e dos projetos que ora eu apresento aqui. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, uma prática, presidente, que nós deveríamos adotar é a troca de informações com outras câmaras de vereadores que estivessem tratando do mesmo tema que nós tratamos. É o caso, professor Rogério, nesse momento, ontem e hoje, da Câmara Municipal de São Paulo, que está discutindo fechamento de ruas. Há um debate quando a rua é fechada, quando é aberta, uns sugerindo que se cobre o IPTU maior no caso de fechamento, enfim, se o serviço público entra ou não entra. Eu acho que valeria a pena nós entrarmos em contato com a Câmara de São Paulo, qual é o vereador que está encaminhando, como é que está se posicionando, e combinar. Quer dizer, a Câmara de Vereadores, ela tem que dar mobilidade aos seus vereadores, para a gente não ficar circunscrito apenas às coisas que acontecem aqui. E pagar a viagem, vai até São Paulo, fica lá 1, 2 dias, se discute essa questão, para trazer uma informação de uma cidade que é, de longe, a maior cidade do Brasil. Não é a mais importante, nem a mais bonita, mas de longe a maior cidade do Brasil. Presidente, eu já comentei isso aqui e vou reiterar. O governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, realiza um bom trabalho em matéria de transparência de informações. Você entra no site da CEPLAC, Recursos Humanos, por exemplo, folhas de pagamento, e você tem muita informação atualizada
para o fim do mês de fevereiro. A mesma coisa o governo federal, através do portal de transparência. Hoje, por exemplo, eu entrei no portal de transparência do governo federal para buscar as receitas provenientes dos pagamentos de estados e municípios por conta de amortização de empréstimos de estados e municípios. Entrei e fui surpreendido, porque o ministro Joaquim Levy ontem informou também para senadores de que a perda da União com essa revisão da forma de pagamento de correção da dívida seria de 3 bilhões. Quando eu abro, está aqui, ó, mandei imprimir. Quando eu abro o portal de transparência, das receitas do governo, as amortizações de empréstimos de estados e municípios somaram, no ano de 2014, 21 bilhões de reais. Eu fico intrigado, 21 bilhões de reais? Afinal de contas, o governo federal não é banco, não pode emprestar. Portanto, só se forem casos semelhantes a esse, de que a dívida foi recontratada em condições de pagamento, mas não é um empréstimo. E o governo federal assumiu a dívida mobiliária de estados e municípios, aí, 97, 98, no governo Fernando Henrique Cardoso. E essas condições, a utilização do IGP mais 6% ou 9%, isso vem do governo Fernando Henrique Cardoso, não é do governo atual. E se quer modificar. Nós estamos falando de quê? Estamos falando de quantos anos? 15, 16 anos em que esse critério foi usado, não houve reclamação. Eu estou pedindo em Brasília que esses 21 bilhões, 21,5 bilhões, eles sejam fracionados por tipo de pagamento. Porque que outro tipo de amortização de empréstimos de estados e municípios existe junto ao governo federal? Eu confesso que não sei. Eu sei daquele que paguei quando era prefeito do Rio de Janeiro. Enfim, essa história vai continuar. Eu acho que o governo federal não vai perder essa neste momento, porque a lei era autorizativa e a nova lei, ela entra na esfera de competência exclusiva do Poder Executivo. Não se pode fazer uma lei obrigando o Poder Executivo a assinar contrato, a ter despesas. E, enfim, espero que se consiga um entendimento e um acordo. Mas, como eu dizia, no portal semelhante do governo do Estado, nós temos informações rigorosamente atualizadas da CEPLAG e atualizadas para o último dia do mês anterior. Eu fiz ali um estudo, tomou tempo, para fazer alguma análise desses números. E verifiquei situações que, no mínimo, são estranhas. Eu me pergunto, se eu tivesse que dizer que secretaria tem servidores com um nível maior de instrução, de qualificação, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, se é a Secretaria de Educação ou a Polícia Militar, a sensação que eu tenho é que é a Secretaria de Educação. Eu fiz uma comparação, senhoras e senhores, com as secretarias do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. A Polícia Civil é natural, né? Tem a remuneração média mais alta de servidores ativos, R$ 8.127.
Depois vem o Corpo de Bombeiros. Talvez se explique, porque uma parte importante dos oficiais constitui corpo médico do Corpo de Bombeiros. A média de remuneração do Corpo de Bombeiros é de R$ 6.281,55. Atenção, é a folha de fevereiro de 2015, não se trata do ano passado. A Polícia Militar vem em terceiro lugar e a remuneração média dos servidores ativos é de R$ 5.040. Depois vem a Secretaria de Educação e a queda é muito forte, senhor presidente. A média remuneratória dos servidores ativos da Secretaria de Educação, eu diria, 80%, 90% são professores, a média remuneratória é de R$ 2.461, um pouquinho menos da metade da Polícia Militar. E, finalmente, a média remuneratória dos servidores ativos da Secretaria de Saúde são R$ 1.870. Eu acho que todos esses movimentos reivindicatórios, que, em base de justiça e correção, todos eles, precisam mergulhar um pouquinho nos números. Eu não tenho os números da Prefeitura do Rio de Janeiro neste momento, porque não há essa transparência. A própria Federação das Indústrias, ela tem um boletim anual mensurando a transparência de órgãos públicos. A Prefeitura do Rio fica bem lá embaixo. Mas, comparando essas remunerações médias, isso seria um elemento muito forte para que tanto servidores da educação quanto da saúde, ou se quiser, no nível de cima, professores e médicos, possam questionar aquilo que vem recebendo. Também eu coloquei hoje no ex-blog uma série de informações. Depois eu busquei os dados de quantitativo de pessoal que a Secretaria Municipal de Educação informou semana passada. E procurei comparar com o último dado oficial da própria Secretaria Municipal de Educação. Alunos matriculados, total geral, educação infantil, pré-escola, alunos do ensino fundamental, número de unidades escolares, educação especial, programa de educação de jovens e adultos, por aí foi. Unidades de extensão, atualmente nós temos, lamentavelmente, apenas 7 clubes escolares, apenas 8 núcleos de arte e apenas um polo de educação pelo trabalho, para 1.457 unidades escolares. Esses programas foram desintegrados na atual administração. O número de professores, 41.661, e eu fui listando. E fiz um comentário, senhor presidente. Em 17 de setembro de 2013, a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Educação, elas divulgaram um documento chamado Plano de Cargos. Eu tenho lá direitinho na memória do meu laptop. Plano de para efeito do debate, da discussão que acontecia com o magistério naquele momento, que todos nós nos lembramos. Naquela época eram 42.903 professores. Hoje, informação da semana passada, a Secretaria de Educação informa que são 41.661. 18.418 professores P1, hoje se informa que são 16.321, uma queda substancial. 21.632 professores P2, que era. Hoje, a Secretaria de Educação informa que são 18.768 professores.
674.312 alunos matriculados de todos os tipos. Hoje, são 658.508, sendo que na educação fundamental eram 2013, outro dia, eram 525.109 e agora são 499.773. Será que em 17 meses o número de professores de ensino fundamental diminuiu 4.961 ou 12%? Será que o número de alunos diminuiu 25.336 em 17 meses ou quase 5%? O relatório de setembro de 2013 foi feito para iludir os professores em greve naquele momento? Ou essas reduções são efetivas e a crise na educação municipal é mais grave do que se imaginava? E, senhor presidente, eram esses comentários que eu faria. Agradeço a paciência de Vossa Excelência. O próximo orador inscrito é o senhor vereador, professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, caros vereadores, senhoras e senhores, nós estamos vivendo um dualismo, que significa que nós temos uma realidade constitucional e uma realidade do dia a dia. A realidade constitucional determina que a criança seja alvo da proteção integral. Isso diz a Constituição brasileira. A realidade do dia a dia, através da mídia e dos nossos comportamentos em geral, ainda está defendendo a doutrina da situação irregular. Mas o que é isso? A doutrina da situação irregular e a doutrina da proteção integral. O que está no dia a dia é a doutrina da situação irregular, que tem como base o Código de Melo Matos de 1927. Vejam bem, Código de Melo Matos de 1927. O que dizia esse código? Qual era o pensamento? Qual era o norte desse código? Ele instituía a figura do juiz de menores. A função dele era tomar decisões quanto ao destino dos adolescentes autores de fatos infracionais. Veja bem a cabeça. O pensamento dominante não era de proteção da criança e do adolescente, mas sim de recolhimento com a finalidade de proteger a sociedade. Então essa era a visão do Código de 1927, que até hoje está vigindo na cabeça das pessoas, em contraposição ao que diz a nossa Constituição. E o que é, na verdade, a doutrina, melhor dizendo, da proteção integral? Ela surge em 1946, com o fim da guerra, portanto, logo um ano depois, em virtude de milhares de crianças, milhões de crianças ficarem órfãs, portanto, portadoras de necessidades na época e que precisavam, portanto, de uma proteção dos Estados. A criança, então, a partir daí, dessa doutrina, passa a ser reconhecida como sujeito de direito. Isso em 1946. No Brasil, somente em 1988, com a Constituição, em seu artigo 227, é que essa doutrina da proteção integral passa a fazer parte do documento magno da nossa pátria. Mas veja bem a contradição. Embora em 88 isso já faça parte da Constituição, no dia a dia nós estamos vivendo ainda a doutrina de 1927, em que as pessoas só pensam em proteger a sociedade e não a criança. Esse é o pensamento reinante. O artigo 227 da Constituição, portanto, o artigo que defende a proteção integral da criança e do adolescente, ele diz o seguinte, para nós raciocinarmos:
é dever da família, em primeiro lugar, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade. Veja bem, os agentes são a família, a sociedade e o Estado. E a prioridade absoluta, para quê? Primeiro, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade. Isso são direitos. Segundo, ao respeito. A criança tem direito ao respeito. Terceiro, a criança tem direito à liberdade. Isso é prioridade. A convivência familiar e a colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Veja bem que o artigo é muito sábio, muito rico e permite que a gente faça algumas reflexões. Quais são as reflexões que nós podemos fazer, então, desse artigo? Primeiro, ele sinaliza que os direitos da criança e dos adolescentes são de responsabilidade das gerações adultas, somos nós. E quantas vezes nós ouvimos falar assim, vem cá, essas crianças, nós só falamos em direitos, e os deveres? Os deveres são dos adultos. Os deveres, constitucionalmente, são dos adultos. Não há que se cobrar deveres de criança, a não ser os deveres comezinhas, aqueles normais. A criança fazer, estudar. Mas isso é questão da família cobrar. Segundo, a família, a sociedade, o Estado, são as três instâncias reais e formais de garantia desses direitos. Portanto, não é a criança, somos nós. A família é a esfera inicial, natural e básica dessa atenção. Com esse modelo neoliberal que nós temos, a desintegração da família está aí. Portanto, quem deveria ser o primeiro núcleo, o primeiro agente a garantir esses direitos, está completamente desintegrado. Ao Estado, cabe garantir as condições mínimas para que a família exerça seu papel. Portanto, o segundo agente, que é o Estado, não tem políticas públicas para que essa família, já desintegrada, já com dificuldades, o Estado também não supre de forma alguma essas carências que a família tem em exercer as suas obrigações. A expressão prioridade absoluta indica que, em qualquer circunstância, o interesse da criança deverá prevalecer. Ainda em relação ao artigo 227, o emprego da palavra direito e não necessidades significa que a criança e o adolescente deixam de ser encarados como portadores de necessidades e passam a ser vistos como pessoas detentoras de todos os direitos fundamentais que um adulto tem, claro, que adaptados à sua idade. Não há que se falar, portanto, em obrigações de crianças. São direitos, ou então que rasgue-se a Constituição. Para disciplinar a Constituição brasileira, e esse artigo 227 vem em 1990, portanto 25 anos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta as conquistas em favor das crianças e dos adolescentes, expressas nessa Constituição que falamos, que é a vigente. E esse estatuto é reconhecido como modelo de legislação para a infância em todo o mundo. Mas a gente ouve muita gente criticando. Depois que o ECA apareceu, a marginalidade subiu, como se elevou-se. Quer dizer, a culpa é da legislação. As pessoas não querem assumir que a sociedade, a família e o Estado não cumprem o seu papel. Nele,
nesse estatuto, a criança e o adolescente se constituem sujeitos de direitos, ratificando o que diz a Constituição, e não mais meros objetos de internação social e jurídica, de intervenção social e jurídica. E por isso a família, a sociedade, o Estado têm que assumir seu papel. Para finalizar, senhor presidente, as conclusões. Não basta que os direitos da criança estejam no papel. É preciso um sistema que garanta esses direitos. A promoção dos direitos se faz com a efetiva implementação das políticas de atendimento que devem ocorrer de forma articulada e não segmentada, como já falamos aqui em outros momentos. Para um futuro melhor, para as nossas crianças, não faltam leis, e sim políticas consistentes. Por isso, é importante saber de quem cobrar e o que cobrar. Para isso, senhor, o poder público, e no caso defendemos insistentemente que a Prefeitura mande um projeto de lei para esta casa, para estabelecermos aqui a criação da Secretaria da Criança e do Adolescente, para que essas políticas públicas possam efetivamente ser implementadas e para que nós possamos cobrar. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Gilberto, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, uma boa tarde. Considerando a fala do nobre vereador Paulo Pinheiro nas duas últimas sessões sobre problemas na área de saúde, pontualmente na maternidade Fernando Magalhães, corroborando com o trabalho dele, exercendo a função fiscalizatória na figura do vereador e na figura de presidente da Comissão de Saúde dessa casa, ontem eu e o vereador Dr. João Ricardo comparecemos a essa unidade hospitalar, a maternidade Fernando Magalhães, para tentar ajudar nesta fiscalização e realmente ver qual é o cunho, de onde partiu essa denúncia, essa pontualidade, e de que maneira poderíamos ajudar junto da Secretaria, sempre tentando. Eu costumo dizer o seguinte: o vereador e a comissão, ele tem a função de fiscalizar, mas sempre fiscalizar e criticar não vale. Eu acho que a gente tem que fiscalizar e realmente tentar construir uma política para dar resultado e tentar sanar os problemas. Uma das coisas que nós estivemos lá, e eu tenho que concordar em número e grau com o vereador Paulo Pinheiro, é um ponto que ele citou na sua fala, deu até publicidade aí no jornal, que realmente aquela maternidade é uma maternidade de alta qualidade. É uma maternidade considerada de primeira linha. E eu gostaria de citar aqui alguns itens para corroborar com esta minha afirmação. Essa maternidade hoje possui 8 leitos de UTI em funcionabilidade, dentro dos padrões técnicos exigidos por todos os conselhos, por todas as vigilâncias, todas as leis que ordenam o funcionamento de unidades de tratamento intensivo. A fala do nobre vereador diz que seriam 4 leitos em funcionamento, 8 leitos em funcionamento, inclusive com o pessoal atuando, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, todos os funcionários necessários para que essa UTI funcionasse. Ainda, 88 leitos para obstetrícia, 18 leitos neonatal, 18 leitos de unidade intermediária para NEL e ainda 6 leitos de unidade intermediária neonatal propenso a receber crianças recém-natos do programa Cegonha Carioca. Foi muito debatido e citado uma palavra, movimento pontual. Eu gostaria de dizer o seguinte, até perguntei ao vereador hoje qual é o indicador disso, o que tem, o que pode ser diferente, mas existe uma estatística feita há mais de 10 anos, que os meses de janeiro, fevereiro e março são os meses de maior número de atendimentos obstétricos, que maior nascem crianças aqui no município do Rio de Janeiro. O nobre presidente também é médico, pediatra, de repente pode me dizer, mas não é pelo carnaval.
Então, é o primeiro trimestre que mais nasce. Então, fazendo o levantamento lá, dos atendimentos pontuais, eu achei muito interessante a estatística do mês de janeiro. 82% de taxa de ocupação, com 1.843 atendimentos. No mês de fevereiro, 1.518 atendimentos, com 94% de taxa de ocupação. O mês de março, que eu consegui levantar lá até o dia 24, 1.349 atendimentos. Então, gente, percorrendo toda essa unidade, com essa estrutura toda funcionando a pleno vapor, eu tenho que concordar com o nobre vereador Paulo Pinheiro de que a maternidade realmente é uma maternidade de alta qualidade. No tocante a um ponto que foi citado aqui N vezes, tanto na sessão de terça quanto na sessão de quarta, de uma suposta de uma denúncia real de uma gestante puérpera amamentando uma criança em um colchonete nas dependências da maternidade, consultando, perguntando e reunido lá com toda a direção, o corpo clínico possível presente naquele momento, inclusive eu e o vereador Dr. João Ricardo, consultamos, perguntamos, indagamos a todos os pacientes que estavam naquele momento no pré-parto e algumas do alojamento conjunto, e por unanimidade, todas as pacientes disseram que lá foram muito bem tratadas, que estavam até surpreendidas. Teve uma até que fez uma citação que foi melhor tratada lá nesse parto do que no parto que teve numa unidade privada. Então, realmente, nobre vereador Paulo Pinheiro, eu acho que ainda existe alguma coisa realmente pontual. Nesse caso dessa gestante, foi dito, citado inclusive pela mídia, que ela estava em um colchonete no chão. Eu tenho quase certeza, se não certeza de 100%, que chega a ser uma inverdade. Primeiro, que não existe colchonete naquela maternidade. O que existe nessa maternidade são tatames que são desta grossura, que não se assemelham em nada ao colchonete, e ficam exatamente numa sala chamada Recanto do Relaxamento, que é de conhecimento do nobre vereador. E por um acaso, esta sala, ela é feita para atender todas as gestantes em trabalho de parto. Quem quiser depois até verificar a fotografia aqui das funções, quais são os exercícios feitos nessa sala, e essas gestantes são tratadas com todo carinho por uma equipe multidisciplinar. E por um acaso, essa gestante encontrava-se sentada neste tatame, no momento em que foi fotografada por alguém. A informação obtida e fornecida pelo vereador é de que algum familiar tenha fotografado. Eu não posso afirmar, mas posso contestar a veracidade dessa afirmação, porque tenho certeza quase que também de 100% que essa fotografia foi uma fotografia maldosa num momento qualquer. Inclusive, essa paciente não era para estar ali. Bom, concluindo, convocamos a direção, e nesse momento que estávamos lá, convocamos alguém da secretaria, está sendo aberta uma sindicância, para saber realmente por que essa paciente estava ali. Mas, com certeza, essa paciente não estava ali sendo maltratada, estava até bastante satisfeita, porque aquele espaço ali é um espaço ímpar, e nem toda a maternidade do município do estado do Rio de Janeiro possui. Seria até uma incoerência nossa dizer que ela estava sendo maltratada. E também, compactuando com a palavra pontual do nobre vereador, com essa quantidade de atendimentos, o nobre vereador já foi diretor de uma unidade hospitalar de ponta, e ele sabe que existem determinados períodos que realmente tem um boom de atendimento, principalmente em obstetrícia, que torna-se um pouco difícil você chegar como médico de linha de frente, uma gestante em trabalho de parto, mesmo que não seja franco trabalho de parto, você pegar essa gestante, colocar numa ambulância da cegonha e mandar para outra unidade. É um risco, essa gestante pode descolar uma placenta, pode ter sofrimento fetal, e isso o médico que está lá na linha de frente sofrido, ele não quer correr o risco de fazer, porque hoje em dia está na moda o médico ter problema no judiciário, o médico é processado por qualquer coisa. Mas a conclusão da comissão, que estamos concluindo um relatório para que seja enviado às autoridades, para que todos os membros da comissão tenham ciência, e também, como a citação dele, já que existe um movimento do Ministério Público pedindo para averiguar a convivência sanitária, nós vamos encaminhar o relatório dessa comissão.
Vamos até discuti-lo também com o nobre vereador, porque a nossa intenção não é ter um membro da comissão aqui, outro aqui, outro aqui. A gente acha que a comissão realmente é para trabalhar com qualidade. Fiz até uma citação hoje, que aquela maternidade me deixa com inveja, uma maternidade que priva a qualidade, trabalha com ensino, residência médica, e até sugeri ao nobre vereador, Paulo Pinheiro, dando como exemplo, os hospitais federais que existem aqui no município de Janeiro, que são uma vergonha, estão destruídos. Então a minha proposta até para o vereador, da gente sentar, colher informações e fazermos uma visita conjunta. Eu acho que, inclusive, vereador, toda vez que eu acho que se a gente tiver uma solicitação, um indicador, uma denúncia, qualquer coisa inerente à saúde, se pudéssemos discutir um pouquinho antes para que a fala não fosse desencontrada e que as nossas visitas às unidades não fossem visitas individuais, sempre visitas coletivas, tentando não só exercer o nosso papel fiscalizatório, mas também corroborar para um resultado final positivo. Porque você sabe que a rede de saúde é complexa, e o município é complexo, a gente tem um boom demográfico absurdo, e é extremamente importante eu acho que essa harmonia dentro da comissão, para que possamos não só fiscalizar, mas também chegarmos a uma conclusão e cobrarmos com mais qualidade. Obrigado pela fala, uma boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o senhor vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, professor Rocal, senhoras e senhores vereadores, assessores, técnicos, funcionários da casa, imprensa, telespectadores da TV Câmara. Inicialmente, eu gostaria de dar uma notícia que, longe de trazer alguma alegria, faz com que nós fiquemos muito preocupados. Professor, concedido à parte. Eu queria fazer um comunicado muito triste para a cidade do Rio de Janeiro. Um dos homens mais íntegros que se dedicou à educação, que foi a Faculdade Hélio Alonso, é um modelo em jornalismo, comunicação no Rio de Janeiro, e é com muita tristeza que eu peço 1 minuto de silêncio para o querido amigo, pessoa que eu tenho a maior admiração. Nós estamos perdendo um grande mestre e um guru pela sua alegria, pelo seu alto astral, por tantas coisas que ele fez de bom em benefício do povo e da cidade do Rio de Janeiro. O nosso querido professor Hélio Alonso subiu como uma estrela e tenho certeza que vai estar lá em cima protegendo a todos nós. Que suba em paz, querido professor, mestre, amigo. A presidência acolhe o pedido formulado por Vossa Excelência. Como dizia, senhor presidente, há algumas sessões passadas, eu relatei desta tribuna a minha revolta com o fato do Barra Shopping no horário entre 17 e 20 horas,
não dar oportunidade às pessoas que utilizassem o seu estacionamento, ou às vezes nem utilizavam o estacionamento por um período pequeno de 15, 20 minutos, e eles estavam fazendo e estão fazendo a cobrança das pessoas que utilizam as dependências do Barra Shopping. E hoje eu tomei conhecimento que eles resolveram tirar o elefante da sala e, em vez de eles não cobrarem, agora eles colocaram um aviso. Então, todas as pessoas que vão entrar nas dependências do estacionamento do Barra Shopping, está lá estampado que entre 17 e 20 horas não há esse período para que a pessoa não efetue o pagamento. Não adiantou nada. Não é essa a ideia que nós temos. Pelo contrário, estamos com um projeto que visa justamente fazer com que seja obrigatório o não pagamento por períodos curtos nos diversos shoppings aqui do município do Rio de Janeiro. Queria também abordar hoje, por mais uma vez, a questão econômica do país. O Rio, como o segundo maior conglomerado urbano do Brasil, está na linha de choque no mar da crise que está instalada. É dever do poder público minimizar os danos para o povo, favorecendo a volta dos investimentos e restaurando a confiança do mercado. As manchetes dos cadernos econômicos de hoje tratam sobre o assunto do índice de desemprego no mês de fevereiro, que alcançou 5,1%, o maior índice para o mês desde 2011. São 22,8 milhões de pessoas desocupadas. O número é espantoso, senhoras e senhores vereadores. São mais de 20 milhões de pessoas, em sua maioria jovens, sem experiência no mercado de trabalho, sem emprego formal. É inegável os prejuízos que esses números causam. Para piorar a situação, o Banco Central prevê retração de 0,5% da economia em 2015. A perspectiva para o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país, está no relatório de inflação do primeiro trimestre divulgado nesta quinta-feira. Uma economia em retração. É uma economia visivelmente em frangalhos. Se há retração, há falta de produção, indústrias e comércios que deixam de contratar trabalhadores e gerar riqueza, o que influencia diretamente na arrecadação de tributos para o Estado desenvolver suas atividades constitucionais. Nota-se claramente que existe um efeito em cascata. São peças de dominó que derrubam umas às outras. Diferentemente do que pregam os socialistas, vemos claramente que é impossível planificar as atividades econômicas. Qualquer intromissão do Estado em determinado setor gera necessariamente efeitos, os quais, na maioria das vezes, são péssimos do ponto de vista macro. A economia é composta por indivíduos livres, que perseguem os seus próprios interesses. O elemento confiança é imprescindível para o desenvolvimento saudável de um sistema econômico. E é justamente esta confiança que está faltando. Segundo o IBGE,
em patamares cada vez mais negativos que se assemelham aos de 2009, a falta de confiança de empresários e consumidores tem provocado um efeito dominó na economia, puxando para baixo o ritmo de atividade de setores ligados aos bens de capital e consumo de duráveis, desde a produção na fábrica até a venda no comércio. Nos últimos 12 meses, até janeiro, a produção de bens de capital caiu 10,9% e a de duráveis 9,9%. Tudo isso, senhor presidente, como já disse, acaba tendo grande influência sob o ponto de vista social. Uma grande parcela da população economicamente ativa desocupada só aumenta a possibilidade de ingresso das pessoas em atividades ilícitas. Não podemos permitir que nossos jovens sejam atingidos. A maior riqueza que um país pode ter é o seu povo. Devemos continuar investindo em educação, fornecendo capacitação técnica para estes jovens. Concomitantemente, e eu já estou encerrando, senhor presidente, o Estado tem de fornecer um ambiente propício para o desenvolvimento econômico, atraindo indústrias e estimulando o comércio. Temos de ter em mente a necessidade de uma política econômica de Estado e não de governo. Gostaria de aproveitar a oportunidade para encerrar fazendo um elogio à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pelo belo trabalho que vem desenvolvendo com seus policiais recém-formados alocados nas UPPs. A Polícia Militar está dando curso de direitos da criança e do adolescente para seus praças. É muito bom ver a difusão desse importante conhecimento. É muito bom ver estes jovens na Polícia Militar se dedicando e aprendendo sobre assuntos antes negligenciados pela corporação. Com toda certeza, esses policiais farão toda a diferença no combate ao mal que é representado pela criminalidade nas comunidades do Rio. Vamos trabalhar pelo nosso povo. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, e quem nos ouve e vê pela TV Câmara, queria abordar aqui um problema do que foi votado ontem e das personalidades. Enquanto a Prefeitura e a Conlurb perseguem e criminalizam garis que lutam por seus salários e suas famílias, e os professores também com seus salários descontados por Eduardo Paes, veja quem é homenageado pela Câmara de Vereadores a mando do prefeito Eduardo Paes, o senhor João Avelange. Vamos ver quem é o senhor João Avelange. No livro Um Jogo Cada Vez Mais Sujo, lançado no ano de 2006, o jornalista investigativo Andrew Jennings descreveu Avelange como um dirigente corrupto. Segundo Jennings, o filho do fundador e ex-diretor da Adidas, Ross Dassler, comprou voto de delegados indecisos na primeira eleição de Avelange. 2 anos depois, o brasileiro retribuiu o favor, entregando a Dassler o poder exclusivo sobre a comercialização dos torneios mundiais. Uma das revelações do livro são sobre a quantia sugada por Ricardo Teixeira, genro de Avelange, durante 6 anos da ISL via FIFA. Nada menos que 9,5 milhões de dólares. Já João Avelange conseguiu receber nada menos que 45 milhões de dólares. Foram estas propinas pagas pela ISL para ter os direitos de transmissão dos jogos da Copa do Mundo aos membros da FIFA, que eu ontem denunciei aqui. E vejam bem, não é apenas o Avelange que é homenageado.
mas a Câmara dos Vereadores o homenageou. Vejam quem foi homenageado na LERJ ontem, senhor Eduardo Cunha. Agora vejamos quem é este senhor. Título da matéria do JB de 14 de maio de 2013. Eduardo Cunha, carreira recheada de polêmicas. Vejam o que diz a matéria. Entre aspas. A primeira grande polêmica de Eduardo Cunha ocorreu durante o governo Collor. Presidia a Telerge. Na época, Cunha chegou a ser acusado de participar dos esquemas de corrupção de PC Farias. Em 1989, se envolveu em outro escândalo, dessa vez por conta do superfaturamento, quando assinou aditivo de 92 milhões de dólares a um contrato da Telerge com a NEC, fornecedora de equipamentos telefônicos. E mais, Garotinho, como governador, convidou Cunha a assumir a presidência da estadual da SEAB, que controlava os fundos destinados a casas populares. Acusado de desviar verbas da companhia, Cunha justificou seus gastos, incompatíveis com a renda declarada, com base em um suposto empréstimo do Banco Boreal, que pertence ao mesmo grupo que controla a Libra, operadora portuária, acusada de estar por trás do lobby de Cunha atualmente. Uma parte. Pois não. Desculpa lhe interromper aí, o senhor estava no meio da leitura. Eu vou tentar ser rápido numa parte para não tomar o seu tempo. É que eu não tive oportunidade, eu me inscrevi, mas a sessão tinha caído, seria só uma sessão extraordinária e eu não pude me inscrever. Só para tentar, eu vou responder depois com calma, o nobre vereador, doutor Gilberto, falou há pouco sobre a questão da maternidade Fernando Magalhães. Eu queria só lembrar um pequeno detalhe, que ele falava que era importante que nós possamos fazer visitas de corpo presente, não virtuais. Só para lembrar ao vereador que eu e o vereador Luparelli estivemos lá visitando a maternidade após o primeiro episódio, o primeiro pico pontual. E lá foram retiradas as cadeiras para colocar as gestantes, deixar os bancos. Então, independente disso, nós já fizemos e naquele dia o vereador Luparelli estava junto conosco pela Comissão da Criança e nós vimos também esse excesso de pacientes. Então, não foi apenas por mensagens virtuais que nós recebemos. E a análise que foi feita, eu concordo plenamente que a maternidade funciona muito bem e eu, logo que tiver a oportunidade, vou falar um pouquinho mais sobre essa questão das visitas que a Comissão de Saúde deve realmente fazer e as visitas devem contar com todos os membros, não há nenhuma dúvida. Só queria contextualizar qual é a nossa crítica em relação a Fernando Magalhães, que também considera uma maternidade de altíssimo padrão. O problema não é esse, o problema terá que ser discutido mais profundamente. Eu não vou tomar mais o seu tempo, só agradeço, só para explicar ao vereador que nós já fizemos uma outra visita junto com a Comissão da Criança anteriormente e detectamos ao vivo os mesmos problemas que parecem que quando fazemos a visita oficial ele desaparece. Muito obrigado. Pois não, companheiro. Pois bem, senhor Eduardo Cunha. Recentemente, Eduardo Cunha votou contra a CPI do trabalho escravo, barrou a CPI dos planos de saúde, onde o companheiro Ivan Valente coletou 201 assinaturas, e coincidentemente, o senhor Eduardo Cunha recebeu, vejam, 250 mil reais na última campanha da Bradesco Saúde. E ele barra a investigação. Assim como Pezão e Cabral, foi citado pelos delatores do Lava Jato como acusados de participar do esquema de propina. Título da matéria do Estadão, de 19 de março de 2015. Doleiro Alberto Youssef diz que pagou propina de 2 milhões que seria destinada a Eduardo Cunha. Matéria do Estadão, de 7 de janeiro de 2015. O policial federal James de Oliveira Filho, o Careca, preso em novembro, mas solto alguns dias depois, por ordem da Justiça Federal, confirmou em depoimento à Polícia Federal em Curitiba a entrega de dinheiro a mando do doleiro Youssef a Cunha. Enquanto João Avelange e Eduardo Cunha são homenageados para os garis,
resta a chibata, resta a repressão do senhor Eduardo Paes. Vou ler um trecho do Manifesto dos Garis. Fizemos uma greve justa e legítima, enfrentamos o grande isolamento e uma cobertura totalmente tendenciosa da grande mídia. Sofremos uma forte intimidação, com firma de segurança privada e repressão de capangas ligados ao PMDB e à Prefeitura. Sofremos agressões físicas e perseguições. Hoje, alguns de nós estão sendo indiciados por formação de quadrilha, vejam bem, sem absolutamente nenhuma prova e com risco real de perder emprego. Na luta, mostramos nossa força. Por fim, aceitamos um acordo do Ministério Público do Trabalho, onde receberíamos 8% de reajuste e o abono de dias da greve, assim como garantia da Prefeitura que não iria perseguir nenhum trabalhador. Ocorre que 2 dias depois, de acordo, na segunda-feira do acordo, na segunda-feira, 26 de março, o prefeito Eduardo Paes, como é de praxe, não honrou seu compromisso. Sua defesa jurídica pede agora os descontos dos dias e a demissão dos grevistas. Quem merece homenagem não são os acusados de corrupção. Quem merece homenagem são os garis que limpam todos os dias nossa cidade. Quem merece homenagem são os profissionais da educação que ajudaram na formação da juventude dessa cidade com todas as dificuldades e hoje 1000 deles têm seus salários descontados. Quem merece dar um nome ao estádio são os grandes desportistas como Bellini, como Newton Santos. Vejam por que Newton Santos merece ser homenageado. Newton Santos tinha o apelido de enciclopédia do futebol devido à sua visão de jogo fora de série. O maior lateral esquerdo de todos os tempos. Em 98 foi eleito lateral esquerdo da seleção mundial da FIFA. Mundial do século, não tem... Vestiu apenas, vou concluir. Vestiu apenas 2 camisas durante sua carreira, a do Botafogo da seleção brasileira. Disputou 4 Copas do Mundo, bicampeão do mundo pela seleção brasileira, desenvolveu diversas escolinhas de futebol para crianças carentes no Rio de Janeiro e em Brasília, ajudou mais de 1000 crianças antes de se aposentar. E encerro aqui, para finalizar, vou ler aqui um poema de Armando Nogueira em homenagem a Newton Santos. Tu, em campo, parecia tantos, e no entanto, que encanto, eras um só, Newton Santos. Essa é a nossa homenagem aos garis e a Newton Santos. Muito obrigado. A próxima oradora inscrita é a vereadora Rosa Fernandes, que dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o objetivo da minha fala hoje é basicamente para registrar as situações recorrentes na Zona Norte por conta das chuvas. E no último final de semana, nós tivemos uma série de problemas e trago hoje o registro disso para que possamos começar a pensar o que precisamos fazer a partir dessa casa para tentarmos melhorar as condições da nossa cidade. Na verdade, em 2007, à frente da Secretaria de Meio Ambiente, ainda no governo do prefeito César Maia, montamos um grupo de trabalho para discutirmos a questão do Rio Acari. Esse, na minha concepção, é o principal rio da Zona Norte, porque corta uma série de bairros e porque traz também uma série de transtornos para aquela região. Nessa época, iniciamos toda uma negociação em relação aos recursos para serem trazidos para a cidade do Rio de Janeiro. Discussão, elaboração de projetos, aprovação de empréstimos e conseguimos, com uma participação da Prefeitura e, basicamente, recursos do Governo Federal, iniciarem a primeira etapa das obras do Rio Acari, que foram concluídas agora recentemente, mas que naquele momento precisávamos apontar todas as ruas,
todos os bairros que sofriam com as enchentes do Rio Acari. Aproveitei, então, esse momento das chuvas para fazer uma nova avaliação dessa região. E fiz um documentário fotográfico dos vários rios, das várias ruas e dos vários bairros que sofreram com as últimas chuvas, né? Peguei esse material e entreguei à Fundação Rio Águas, porque é o órgão competente, com profissionais qualificados, com técnicos de gabarito, capazes de fazerem uma análise, uma avaliação dos resultados das obras que foram realizadas ao longo dos últimos anos, da situação das bacias, da análise das condições dos rios e da chegada desses rios na Baía de Guanabara. Chamando a atenção também para a questão de um outro canal que é uma grande preocupação, que é o canal da Guanabara, que é o canal que recebe, é o canal que corta e que recebe contribuição basicamente da área da Leopoldina, que recebe uma contribuição grande das ruas próximas ao canal da Gruçaí, como também das ruas do outro lado da Penha, que teve um marco significativo com o incidente do shopping da Penha há anos atrás, gerando óbitos de alguns usuários do shopping, né? Percorre toda a Avenida Brasipina e que traz uma série de transtorno para aquela área. Um outro ponto a ser observado é a área da Estrada do Quitungo, basicamente do bairro de Cordovil. A Prefeitura do Rio tem feito uma série de investimentos, como a Rua José Lopes, a ponte da Anequirá, mas que provavelmente o deságue na Baía de Guanabara, ou ao longo desse percurso, encontram pontos que dificultam a captação dessas águas de chuva e da contribuição de vários desses rios que levam até o canal da Xuxuenque e que tem trazido uma série de problemas que a Prefeitura tem tentado amenizar com pequenas intervenções, inclusive no bairro de Brasipina. Voltando à questão do Rio Acari, é importante registrar que a conclusão da primeira etapa, no trecho do bairro de Honório Gurgel, tivemos um ganho real nesse trecho do rio e que toda a população que vivia à margem desse rio foi remanejada, mas que os moradores daquela área tinham suas casas completamente invadidas e sem nenhuma perspectiva de futuro. A nossa ansiedade é que se inicie a segunda etapa que está prevista dentro do projeto de tratamento de todo o Rio Acari, mas que só foi feita até agora a primeira etapa. A segunda etapa ainda não iniciou, depende, claro, que repasse do governo federal, pediu uma audiência ao presidente da Rio Águas e para que ele busque agilizar o início da segunda etapa da estrada João Paulo, que foi feita até o final do trecho de Honório Gurgel, e a partir daí levando todo um tratamento até o Rio São João, que passa pelo bairro do Parque Colúmbia e basicamente Jardim América, que são os dois pontos mais gritantes em relação ao Rio Acari. A segunda etapa certamente vai resolver uma série de problemas dos bairros da Zona Norte. Eu queria deixar registrado, porque recebi ao longo da madrugada do dia seguinte dessas chuvas, uma série de mensagens, de telefonemas, de e-mails, que faziam apelos em relação aos vários bairros daquela região, e eu quero aqui deixar registrado para que vários dos vereadores dessa casa que conhecem
a realidade do que estou falando, possam também estar alinhados nessa luta, nessa discussão em relação à questão das chuvas na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente na zona norte do Rio. E aí eu quero registrar os bairros da Penha, Pavuna, Parque Colúmbia, Acari, que aliás a comunidade do Acari, e há de se registrar a falta de noção, de conscientização de uma parcela da população, jogando frequentemente lixos dentro dos rios, dificultam as intervenções que o poder público faz para melhorar a questão da drenagem na cidade do Rio de Janeiro. Chamar a atenção para o bairro de Vista Alegre, Barras de Pina, Colégio, Jardim América, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vigário Geral, Fazenda Botafogo, e faço o registro aqui do vereador Eduardo Moura, que conhece de perto esse problema que me refiro, e do bairro de Rocha Miranda. Muito obrigada, senhor presidente. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, nobre vereador Carlos Caiado, senhoras e senhores vereadores. Há semanas atrás, eu assisti um filme que concorreu ao Oscar e que foi muito elogiado, de um diretor argentino, uma produção argentino-espanhola, diretor chamado Damien Cifrón, Relatos Selvagens. O primeiro relato é de um piloto que, com um avião repleto, se suicida, derruba o avião, se mata e com ele mata todos os passageiros. Depois dos outros relatos, aquele contribuinte desesperado com as multas de trânsito, de estacionamento, do casamento, enfim. E acabei de assistir o filme, como eu faço sempre, fiz a minha reflexão. Eu disse, todos esses relatos aí têm cabimento, mesmo que caricaturizado, mesmo que exponenciado, mas um piloto se suicidar e levar o avião junto, isso não tem cabimento. E foi o que aconteceu agora, com o desastre do avião que vinha de Barcelona até Düsseldorf. O promotor, o Ministério Público colocado à disposição do caso, analisando a chamada caixa preta, ele informou hoje de que o copiloto fechou a cabine e se matou, e com isso levou os passageiros. Eu já fui um leitor assíduo do Oscar Wilde, grande escritor irlandês, e durante muitos anos, senhor presidente, me acompanhou sempre do lado da minha cama um texto do Oscar Wilde, que eu recomendo. Eu diria que, sempre perguntam isso para a gente, o que você leu que mais te influenciou na sua vida? Eu não sei se mais influenciou, mas o texto que eu li muitas vezes e que sempre, na leitura que fazia, a nova leitura, aprendia mais, via mais, é um texto do Oscar Wilde, Decadência da Mentira. É um texto perdível. E no Decadência da Mentira é que o Oscar Wilde introduz aquela frase que é tantas vezes repetida, que a vida imita a arte. E nessa tragédia do voo da Lufthansa, é uma empresa de baixo custo da Lufthansa, o que a gente viu ali foi a vida imitando a arte de um filme que recentemente concorreu ao Oscar. Então, é uma coisa impressionante e que, é claro que a caixa preta não pode ser
não se pode dar publicidade, porque, segundo o promotor, as pessoas se dão conta daquilo, as vozes, os gritos. Enfim, o que eu desejo é paz àquelas famílias que perderam a sua vida jovens da escola, de um grupo que estava fazendo um intercâmbio em Barcelona, é que tenham paz. E vai ser difícil terem paz a partir do dia de hoje com a informação dada pelo senhor promotor. Senhor presidente, uma questão que os governos todos, daqui e de alhures, deveriam refletir, pensar, é a importância, senhor presidente, dos servidores públicos no mundo de hoje, no mundo da comunicação em tempo real, no mundo da comunicação eletrônica, que nós vimos durante décadas, eram empresas, organizações, governos, que se estruturavam de forma piramidal. Era o presidente, os vice-presidentes, os diretores, enfim, até a base da organização, que eram trabalhadores, que eram repetidores de tarefas. O que nós vivemos nesses últimos anos é um mundo completamente diferente, em que, queiram as empresas ou não, queiram os governos ou não, as organizações estão abertas. As informações entram e saem, sem que se possa ter controle disso. Ora, senhor presidente, um governo, uma administração como a Prefeitura do Rio de Janeiro, como o governo do Estado, como o governo federal, imaginar que através de um sistema ultrapassado, vertical, piramidal, vai ter controle sobre 41 mil professores que podem estar na sala de aula ou sair para o intervalo e comunicar um problema que a sala está vivendo, falta de ar-condicionado, o vereador protesta tanto, falta de material escolar, o que seja. Aquele governo que imagina que o mundo ainda é o mesmo e que através de decisões verticais, autoritárias, impositivas, vai fazer funcionar a máquina de governo, o governo que pensa assim está redondamente equivocado. Não controla nada, rigorosamente nada. Se as informações que vazam, que passam, que saem e que entram, são informações que vão impactar hoje a popularidade do governo, não sei, mas que impactarão a médio e longo prazo, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vejo o caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, em que, imaginando, através daquele discurso tecnocrático que passa sapiência, de que através de uma consultoria de experts, a Prefeitura vai receber conhecimento e ensinamento e vai simplesmente espalhar e esperar que as pessoas apliquem da forma que imaginam, através dessas terceirizações, dessas OSs, desses institutos, dessas fundações, se equivocam redondamente. Pode o tempo, as condições políticas, as condições econômicas, podem alargar esse período em que a verticalidade aplicada no serviço público permite que o servidor aguarde para ver como é que isso se desdobra. Mas, senhor presidente, inexoravelmente, isso tudo tem que implodir, vai implodir. Porque, no final das contas, quando o servidor, seja ele municipal, federal, seja ele estadual, quando ele sente que a situação não pode ter continuidade, prosseguimento desta maneira, ele passa
a vazar e informar para que aqueles que estão e são críticos em relação à situação possam, com essas informações, socializá-las, divulgá-las. Ora, quem não sabia, senhor presidente, já com a apresentação da execução orçamentária e do balanço do governo do Estado de 2013, quem não sabia que a situação do governo do Estado era uma situação aflitiva? Quando se sai de um sistema previsível, como é a captação de recursos, empréstimos, nas linhas do Banco Mundial, do BID, ou mesmo do BNDES, e se entra num sistema imprevisível de empréstimos internacionais corrigidos pelo dólar, o que vai acontecer? O dólar baixou, o dólar subiu, de repente o dólar explode, e junto com a explosão do dólar, explodem os governos. E tem mais, com o aval da União, do ministro da Fazenda, 3 anos atrás, 2, o governo do Estado foi contraindo esses empréstimos com o setor privado. E o setor privado, senhor presidente, ele não perdoa. Ele faz a cobrança, como nós estamos vendo agora no caso da Petrobras. Devem ter ganho muito dinheiro com a Petrobras, mas na hora que o atraso vem, a ação, a cobrança do governo do setor privado é imediata. O caso das empreiteiras que estão aí, e que são internacionais, obras em tantos países. E eu fico pensando se há condição de sistemas de governo fechados, fora de um momento totalmente favorável, a economia crescendo 7,5%, a inflação 3,5%, o desemprego caindo, fora desse momento, se esse sistema de governos autoritários, verticais, terceirizados, tem condição de sustentar? Não tem. Eu estou quase tendo que contratar pessoas para abrir e-mails para mim, porque a quantidade de informações que eu recebo é enorme, enorme, mostrando os desacertos que estão sendo cometidos aqui no Rio e fora do Rio também. Vídeo Paraná, o que aconteceu no Paraná também. Eu li aqui, hoje, na minha apresentação, dados que são impressionantes. Eu olho a respeitável, e falo isso de quem conhece por dentro e que tem centenas de amigos na Polícia Militar, e que mantém relações com oficiais de primeiro escalão permanentemente. Quando eu olho que a Polícia Militar, que hoje tem 40 mil funcionários, e que a grande maioria são soldados e cabos, que tem uma remuneração média de 5.040, e que a Secretaria de Saúde do Estado, enfim, que tem, óbvio, um padrão de qualificação profissional, médicos, enfermeiros, etc., tem uma remuneração média de 1.870, o que está acontecendo? Como é possível terem levado a servidores dessa Secretaria de Educação? O Corpo de Bombeiros, eu até entendo que o Corpo de Bombeiros hoje tem uma porcentagem alta do oficialato da área médica. Mas não é a maioria. O Corpo de Bombeiros tem uma remuneração média, Estado, de 6.281. A Secretaria de Educação do Estado, uma remuneração média de 2.461 e de saúde de 1.870. Eu venho mergulhando podia dizer por diletantismo, não, por interesse profissional da minha formação. A minha formação, desde muitos e muitos anos, é de controller. É isso que eu faço, é isso que eu fiz sempre. Quando eu entrei na Secretaria de Fazenda do Estado, essa função eu já exercia e exerci. E acompanho, tanto a nível federal, estadual agora, que me coloca numa situação de muita preocupação, porque o Estado quebrado, não tem dúvida nenhuma, né? E quem paga a conta, meu Deus do céu? Os servidores? Certamente.
mas paga a conta a população que precisa dos serviços de educação, de saúde, serviços sociais, de segurança do Estado. O Estado não tem, e foi informada a área de segurança do Estado, não tem condição de manter a quantidade de veículos que nós vemos nas ruas da polícia circulando aqui e ali, e que vai ter que fazer um corte nos veículos de 40%. Não são 3% ou 4%, 40%. Quando eu vejo que durante a greve do magistério, a Secretaria de Educação tinha 18.418 professores P1, municipal, da Prefeitura, e que hoje são 16.321, ambos dados oficiais. Um de setembro de 2013 e outro agora, da semana passada, que os professores P2, que eram 21.632, agora são 18.768, que os alunos no ensino fundamental, que eram 658, que eram 525.109 e que agora são 499.773, 17 meses, que na hora que bota o microfone para uma secretária, um secretário explicarem, ou um representante da secretaria, alega que a idade da população se tornou mais velha, que agora menos alunos existem com essa idade, mas são 17 meses, não são 10 anos. O que está acontecendo é uma desarrumação, uma desintegração dos serviços públicos aqui no Rio de Janeiro. Os números estão aí. Vai se esperar o governo acabar para dizer, atenção, quebrou, como se fez agora? Eu andei durante a campanha eleitoral com o governador Pezão. 3 meses, helicóptero, vans e combis, auditórios, etc. E a cada dia que passava, aumentava a minha admiração pessoal. O que eu não podia imaginar é que o governador em exercício, que era o homem das obras do governo, do governador Sérgio Cabral, estivesse completamente desinformado da situação que ele governava. Porque é um homem honesto, olha no olho, e as informações que tinha, nada tinham que ver com as informações reais que ele passou a saber logo depois da eleição. Vai ser assim também com a Prefeitura? Olha, senhor presidente, eu falo com autoridade. De quem foi prefeito, independentemente da governadora Benedita da Silva, ser de um partido de oposição ao meu, e chegar nas vésperas da eleição e não ter recursos para pagar a folha de aposentados, eu não conversei com ninguém, não fiz troca nem barganha com o governo federal, o ministro Palocci é testemunha disso, imediatamente telefonei e disse, vou cobrir a folha de aposentados e depois da eleição a gente trata disso. Isso não pode ser um momento eleitoral em que os aposentados vão ficar no meio da fogueira, por falta de recursos do governo do Estado. Mesma coisa, senhor presidente, com o governador Marcelo Alencar. Todos nós nos lembramos daquele momento de passagem dos governos, do governador Brizola, governador Marcelo Alencar, que a situação de segurança no Rio de Janeiro, ela se tornou uma situação quase insustentável. Eu não tive nenhuma dúvida de procurar o governador Marcelo Alencar e de emprestar o que seria hoje. Seriam 120 milhões de reais, 30 e tantos milhões de dólares. Emprestei com a maior boa vontade e não fui fazer nenhum tipo de coreografia com aquilo que emprestei. Eu acho, francamente, a situação da Prefeitura do Rio, do ponto de vista financeiro, ainda é uma situação sustentável. Ainda é. Espero que não mergulhem de cabeça na campanha eleitoral
para desestabilizá-la. Eu acho, francamente, para a defesa da nossa população, que a Prefeitura deveria emprestar dinheiro ao Estado, não digo isso, porque o buraco financeiro é muito grande, são 13 bilhões de reais, mas assumir certos serviços, para que esses serviços tenham continuidade. Dei um exemplo agora, você suprir 40% dos veículos da Polícia Militar, ou não serviam para nada, e eu acho que serviam, ou que situação é essa? Avisar com toda clareza a população de que, embora o governador Pezão já tenha anunciado que entra substituindo o Exército na Maré, oh meu Deus, que essa entrada da Polícia Militar tenha consequências diferentes daquela que muitos se imaginam, que absolutamente impossível. Conversem com técnicos da área de segurança pública, absolutamente impossível ampliar, dando continuidade ao sistema de UPPs, que eu sou a favor. Mas aonde se paga a conta? Eu não vejo nenhum tipo de medida estrutural de aumento de receita, e as fórmulas estão aí. Eu fui secretário de Fazenda, prefeito do Rio, trabalhei nessa área há muitos anos, estão aí. E não vejo também nenhuma medida estrutural de redução de custos. Se corre atrás do Tribunal de Justiça para se usar o fundo de depósito judicial. Mas ele termina, senhor presidente, ele termina. E depois, no dia seguinte, como é que se fica? Enfim, eu mostro minha preocupação com a cegueira que tomou conta das autoridades nesse ciclo da vida política que nós estamos vivendo, e não é apenas no Rio de Janeiro, em que imaginam que a tradicional organização piramidal pode dar conta de uma realidade que é uma realidade que exige governos abertos, empresas abertas e que exige participação fulcral dos servidores públicos, que são eles que estão na ponta da linha, são eles que têm a informação real da situação dos serviços públicos e do atendimento à população, que no final das contas é ela que paga o pato. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo destinado a grandes expedientes, passa ao prolongamento. A mesa dará ciência de proposições recebidas. Requerimento 867, vereador Jimmy Pereira, requer a mesa diretora na forma regimental, concessão de medalha Pedro Ernesto, no reconhecimento de Chiquinha Gonzaga, a Nilcemar Nogueira, pelos relevantes serviços prestados em prol da nosso município. Senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Requerimento 868-2015, vereador Jimmy Pereira, requer a mesa diretora na forma regimental, pela ordem, presidente. concessão de conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, ao Centro Cultural Cartola por relevantes serviços prestados em prol do nosso município. Vereadores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Pela ordem, vereador Tiago Carribeiro. Esgotada a matéria do prolongamento, passa a ordem do dia. Pela ordem. Palavra pela ordem do vereador Paulo Messina. Meu caro presidente, caros colegas, venho pedir a atenção de Vossas Excelências para uma matéria que nós vamos precisar discutir aqui. Existe uma competência na Constituição Federal, aliás, existe um comando na Constituição Federal, no artigo 23, inciso 2º, que fala que é a competência da Comum da União do Distrito Federal cuidar da saúde, assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência. Não, tudo bem. No artigo 227, que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, adolescente ou jovem absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, lazer e etc. Bom, partindo desse pressuposto, existe na Lei Orgânica Municipal, só um momento, na Lei Orgânica Municipal, desculpe, caiu, obrigado. Na subseção 2, o artigo 177, dos direitos dos servidores, que são assegurados aos servidores públicos municipais, no inciso 28,
a redução de 50% da carga horária de trabalho do servidor municipal responsável legal por decisão judicial por portador de deficiência ou patologias que levam incapacidade temporária. Ou seja, o servidor tem, na lei orgânica, garantido o direito de ter 50% da sua carga horária reduzida para acompanhar o servidor. Em julho de 2009, a SMA normatizou os critérios para concessão dessa carga horária e colocou que não será autorizada a redução da carga horária para os servidores que estariam em estágio probatório. Fora isso, nada mais. Contudo, em maio de 2014, uma nova resolução da SMA mudou essa resolução, dizendo que o servidor só pode ter esse critério se o benefício gerador do pleito for posterior ao ingresso do servidor no município. Ou seja, se o filho ou o pai do servidor teve a deficiência posterior ao ingresso no município. Isso é contra a Constituição Federal e contra a nossa Constituição, a lei orgânica do município. Por quê? No momento em que entrou uma mãe que tem um filho com uma síndrome de Down, ou enfim, alguma coisa que ela precisa estar com ele, e não há redução de 50%, porque a sua entrada foi posterior, e ele não tem a redução, está ferindo a nossa lei orgânica, está ferindo a Constituição Federal. Então, com base nisso, para a gente não ter que fazer um PDL e discutir a derrubada dessa resolução, enfim, eu acho que é um ato que não precisa, eu acho que até diálogo a gente resolve, nós vamos pedir ainda hoje, para o mais breve possível, uma agenda com o secretário municipal de administração, que é nosso colega, foi nosso colega, mas enfim, é nosso amigo Marcelo Queiroz, porque essa resolução é da época do então secretário Paulo Jobim, e a gente levar essa preocupação a ele para que refaça essa resolução nesse sentido, respeitando não só o direito do servidor, mas acima de tudo a Constituição Federal e a nossa Constituição Municipal, que é a lei orgânica municipal, que é a lei orgânica do município do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Tiago Carribeiro. Pela ordem, vereador Tiago Carribeiro. Presidente, gostaria de solicitar a verificação de quórum. Preciso de verificação de quórum do vereador Tiago Carribeiro. Primeira bancada, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Segunda bancada, 2 vereadores. Terceira bancada, 1 senhor vereador. E quarta bancada, 4 senhores vereadores. E a mesa 1. Presente 15 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade ao trabalho do dia de hoje. Antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrado.